Olá, aluno aqui do curso técnico de Eletrotécnica Abril Branco, Soluto Educacional. Vamos dando continuidade ao nosso conteúdo sobre legislação do setor elétrico. A nossa quinta aula hoje vamos tratar alguns pontos ainda sobre a 414. Até a aula 6 nós vamos tratar sobre a 414. E a partir da aula 6 nós vamos tratar da aula 7 em diante, nós trataremos até sobre o PRODIST, tá ok? Então vamos lá. Falando ainda sobre a 414, nós vamos tratar aqui nesse tópico falando sobre a solicitação, tá, de utilização do setor elétrico, ou seja, alguém que vá entrar como carga no nosso sistema elétrico. Então aí nós temos, primeiro, a resolução ela foi modificada aqui para nós em 2015, tá? Que trata sobre esses nossos pontos. Então vamos lá. Efetivada a solicitação do interessado do fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto. Ou seja, primeiro, como é que nós fazemos uma solicitação de fornecimento? Primeiro, nós temos dois pontos. Atualmente, a maioria das concessionárias, elas trabalham com a nossa solicitação online, tá? Então nós fazemos o cadastro online da solicitação da nova carga, ou seja, da nova instalação. Então nós entramos no site da concessionária que nós estamos pretendendo entrar, ou seja, que fornece a eletricidade na nossa cidade. A partir de então, nós trataremos todas as documentações necessárias para tal procedimento. É importante salientar aqui que esses documentos são comprovante de residência, às vezes comprovante de renda, CPF, RG, os documentos pessoais do cliente, tá? E ao qual local ele vai atender essa solicitação. Para ser nova a solicitação, tá? Aqui inicial, no endereço, no CEP, não deve ter nenhuma unidade instalada, tá ok? Então, se tiver unidade instalada, com certeza a concessionária vai te pedir a jogar múltiplas unidades, que foi a aula passada, tá ok? Mas a gente solicita ou diretamente no posto de atendimento da concessionária ou via internet, tá ok? Então nós temos algumas obrigatoriedades quando couber do cliente. Então vamos lá. Primeiro, saber a observância, tá? Na unidade consumidoras, nas normas e padrões disponibilizados pela distribuidora. Bom, cada distribuidora que atende clientes na rede de distribuição, ela tem as suas normas, que a gente chama de norma técnica, tá? As NT, tá? NT001, NT002, dependendo de que tipo de situação você está tratando, tá ok? Mas todas as concessionárias, elas disponibilizam no site ou no posto de atendimento ou até mesmo via telefone, central de telefone, essas suas normas e padrões técnicos, tá ok? Assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Então, senhores, a normativa que nós estamos tratando, que é a 414, ela tem por obrigatoriedade estar no posto de atendimento da nossa concessionária. Naquilo que couber ou não dispuser, contrariamente à regulação da ANEEL, tá ok? Bom, sobre as instalações, pelo interessado, quando exigido pelas distribuidoras em locais apropriados de livre e fácil acesso. Ou seja, o que é isso? De caixas e quadros e painéis e cubículos
destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidoras. Necessário a medição do consumo de energia elétrica, demanda de potência, quando houver, e a proteção dessas instalações. Ou seja, a gente tem que estar bem aqui, isso é importante. De livre e fácil acesso, tá? O que seria isso? Eu não posso colocar nenhuma unidade de medição em local de difícil acesso. Eu não posso ter o meu relógio de medição de acordo com a concessionária dentro da minha casa e eu tranco a minha casa sem ter acesso, tá? Ela tem que estar em local de livre acesso. Aí tem aquelas normas que a gente viu no slide anterior que a gente vai tratar aqui, tá? Vai ser esses fácil acesso. Além de especificar quais são os equipamentos necessários para ser instalado, também se solicita se colocar ou na frente da residência, ou em um cubículo, ou em uma parede, né? Mas que seja de livre e fácil acesso de quem? Da concessionária, ok? Livre acesso da concessionária. Então aqui nós temos ainda algumas situações. Letra C, declaração descritiva da carga instalada na unidade consumidora. A tarefa 2 que eu vou passar para vocês vai ser preencher uma declaração descritiva de carga da unidade da casa de vocês, tá ok? Então o que é que a gente faz aqui? A gente vai descrever todos os equipamentos que consomem eletricidade para que a gente consiga fazer uma descrição, é óbvio, de todos os equipamentos que vão ser conectados na rede. Com isso, a concessionária e você afirmam que quais são esses equipamentos e que esses equipamentos não possuem tantos reativos na rede, tá? Muitas das vezes, o que a galera faz? Eles burlam o contrato, ou seja, burlam essa declaração. Eu tenho 10 centrais, eu vou colocar só 3, né? Eu tenho equipamento de solda, eu vou colocar que eu não tenho, né? O importante é que essa declaração, na verdade, é um documento, tá ok? Então a concessionária parte daquilo que você informa para ela, tá? Então se você informou que você tem 3 centrais e tem 10, os comportamentos da eletricidade elas serão diferentes, principalmente de consumo e de reativo na rede, ok? Por isso é importante que nesse documento de declaração a gente descreva realmente quais são as cargas que nós temos naquela unidade consumidora, ok? Letra D aqui, celebração prévia dos contratos pertinentes. Tá? Nós como consumidores de classe B, residenciais, a minha residência, sua residência, nós não celebramos um contrato, nós assinamos o contrato lá, correto? Mas nós não temos um contrato específico de assinaturas, qual eu fico com uma cópia. Principalmente esse vem específico para os clientes que têm a carga contratada, uma demanda contratada, tá ok? Para que a gente possa atender. Então nós temos que celebrar esse contrato. A concessionária presta o fornecimento e você tem os seus deveres e direitos de acordo com aquele contrato. Aí nós temos aqui, ó, aceitação dos termos de contrato de adesão pelo interessado, tá? Então essa aceitação, quando eu assino qualquer documento, eu estou afirmando que eu estou de acordo com tais parágrafos, capítulos e normas que nós temos nessa documentação, nesse contrato, tá ok? Então, esse contrato ele pode simplesmente dizer a demanda de carga que eu tenho a ser contratada, ou simplesmente ele pode tratar de valores que você vai pagar,
né? Ou também ele pode afirmar quais são os investimentos que você tem que fazer na sua rede de distribuição para que o fornecimento de eletricidade seja disponível para você. Certinho? Então vamos lá. Fornecimento de informações e documentações referente às atividades desenvolvidas na unidade. O consumidor B, ele não vai ter essa especificidade, tá? Mas, novamente, os consumidores da classe A, aí eu tenho que ter todas as documentações necessárias para ter esse fornecimento. Ou seja, eu tenho que ter o CNPJ, eu tenho que ter o número de inscrição estadual, nacional, eu tenho que ter todos os documentos da comarca onde ele está, documentos dos responsáveis legais. Então, toda a documentação jurídica eu preciso passar para a concessionária, porque a partir daí é que ela vai tratar aquele contrato, a celebração do contrato que nós temos lá em cima, tá? Aqui no D e no E. Então, a partir desses contratos é que dessas documentações, é que a gente firma o contrato. Então, quando vem da concessionária, já vem todas as informações que nós passamos por meio de cópias de documentações anexas via e-mail ou deixada no posto de atendimento para a celebração desses nossos contratos. Aí a G nós temos ainda a apresentação dos documentos relativos à Constituição, ao seu registro e de seus representantes legais quando pessoa jurídica, tá ok? Quando eu tô quando eu estou celebrando o contrato de maneira de classe B, de pessoa física, tá? Eu vou levar meu CPF, minha identidade. Já as pessoas jurídicas, nós temos o quê? Para a gente poder celebrar o contrato, assim como a classe B, tá? Nós temos o quê? Nós temos toda a documentação que eu falei agora para vocês, tá? Inscrição nacional, inscrição estadual, até mesmo o contrato de locação do imóvel, título definitivo, tudo isso é passível que a gente entregar a fazer a apresentação junto à concessionária, tá? Apresentação do cadastro de pessoa física, o nosso CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com a instituição da normativa da Receita Federal. E carteira de identidade ou, na inexistência desta, outro documento de identificação com foto e apenas registro administrativo de nascimento indígena, tá? Então, para nós de classe B, nós precisamos levar o nosso CPF e a nossa carteira de identidade, o nosso registro geral, o nosso RG, tá ok? Então, essa cópia desses documentos, eles são necessários para que a gente possa elaborar esse contrato de fornecimento de eletricidade, tá? Bom, manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora. O que seria isso, senhores? Eu fiz a alocação da minha unidade, a concessionária chegou, eu mudei de casa, vendi de casa e ficou no meu CPF. A conta ainda vai ficar no seu CPF porque você não atualizou os dados, tá? Muitas das vezes nós ficamos impedidos de fazer determinados procedimentos porque nós não somos os responsáveis legais daquela unidade. Inclusive, algumas pessoas que alugam o imóvel, o interessante é passar no ato do aluguel essa unidade para o nome da pessoa e depois desvincular com a saída. Por quê? Porque os débitos vão ser gerados para o documento de quem está sendo titular, tá ok? Então,
Vamos pegar uma conta aí de quem estava numa casa alugada em janeiro, tá? Aluguei em janeiro a casa, tá? O morador foi embora em dezembro, tá? Foi embora em dezembro aqui. Então ele passou o ano inteiro. Ele não pagou nem novembro, nem dezembro. A concessionária foi lá. Não é tudo isso não, tá? Foi lá, mas cortou a energia elétrica, tá? No nome de quem estava? Não estava no nome do inquilino. Estava no nome do proprietário, tá, ok? Então, o proprietário, ele é responsável por esse débito, por mais que seja o inquilino ou consumidor, porque judicialmente estava no nome do proprietário. A concessionária ela não procura o inquilino, ela procura o proprietário, ok? Bom, pessoal, o proprietário foi e quis alugar de novo, tá? Em janeiro ele alugou para uma outra pessoa. Aí o que ele faz? Ele troca de titular. Ele já coloca o inquilino como responsável, tá, ok? Então, ele pode fazer isso? Pode, mesmo com os débitos, porque os débitos não é do inquilino, tá? Ele é do proprietário, do novo inquilino. Ele é do proprietário. Então, o que acontece? Na 414, a gente diz que a concessionária ela não pode, tá, fazer cobrança de outra pessoa e também não pode impedir a troca de titularidade da unidade por motivo de débito, tá, ok? Ah, então o inquilino mudou, ele vai ficar responsável por esses débitos aqui. Não. Quando muda-se de titular de unidade, tá, os débitos continuam, mas são do proprietário, ou seja, são do responsável legal que estava na unidade anteriormente, certinho? Bom, a distribuidora deve entregar ao interessado por escrito a informação referida no inciso 1º e manter o cadastro específico para efeito de fiscalização, tá, ok? Fiscalização ela é realizada para que não aconteça que a gente não possa burlar essas normativas. A análise e avaliação do documento pela distribuidora não constitui justificativa para ampliação de prazos de atendimento definidos, desde que atendidas as disposições dessa resolução. Que serão esses prazos? Eu tenho X dias para solicitar, a concessionária tem B dias para fazer a vistoria e tem uma quantidade de dias específicos, C dias, para fazer a ligação. Ela não pode jamais ultrapassar esses períodos, esses prazos. Por quê? Porque ela fere a 414, certinho? Por exemplo, eu vou pedir uma solicitação para a unidade A. Então eu tenho 30 dias para a concessionária analisar a minha solicitação. Se até 30 dias ela não me responder, ela está descumprindo com a normativa, certinho? A distribuidora deve disciplinar em suas normas técnicas as situações em que será necessária a aprovação prévia de projeto das instalações de entrada de energia na unidade consumidora e das demais obras de responsabilidade do interessado, observadas as condições a seguir estabelecidas. Então, quando nós, consumidores, precisamos adotar normativa da concessionária, naquele documento está redigido o prazo que ela tem para dar resposta de tal solicitação, isso como eu falei ainda agorinha, tá, ok? Então, quais são os prazos que a gente pode observar?
Aí nós temos aqui 30 dias para informar o interessado o resultado da análise ou reanálise do projeto após sua apresentação, com eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências corretivas necessárias. Tá, ok? Então, dentro desse prazo de 30 dias, aqui específico para a classe A, nós temos que a concessionária ela deve informar o cliente. Pelo menos está faltando documentação tal. A sua solicitação está faltando CPF. Ela tem que dar uma resposta para o cliente. Vamos pensar aqui, ó. Eu coloquei hoje uma solicitação hoje lá. Daqui 5 dias a concessionária responde. Tá faltando CPF. Aí eu envio o CPF. Já vai faltar 25? Não. Volta o prazo normal, 30 dias a partir de quando eu dou uma nova solicitação, uma nova entrada. Tá, ok? Então eu não consigo permanecer no mesmo prazo. Quando eu respondo e é uma nova entrada de dados, aí a partir de então começa a contar ainda os 30 dias. Alguns clientes, eles não entendem isso, né? Por mais que a gente fale, olha, vai precisar disso, vai precisar disso, vai precisar disso. Não, manda isso aí. Se precisar, a gente volta. Aí, a concessionária ela dificilmente responde antes dos 30 dias. Tá? Então, ela vai responder lá pelo 25º, 27º dia, responde. Olha, faltou alguma coisa. Né? Aí a gente fala para o cliente, falei que estava faltando. Precisava dessa documentação aqui, ó. Precisava do título, né? Da afirmação de contrato, por exemplo. Aí a empresa passa para a gente, ou o cliente passa para a gente dá uma nova solicitação. Só que a empresa, o dono da empresa, o cliente, ele não entende que a partir de agora conta-se mais 30 dias, né? É por isso que a importância de quando nós fazemos solicitações, nós enviemos todas as documentações exigidas nas normativas, tá? Para que esse prazo ele não seja extrapolado, tá, ok? Então nós temos aí um segundo, 10 dias para informar ao interessado o resultado da reanálise do projeto quando ficar caracterizado que o interessado não tenha sido informado previamente os motivos da reprovação existente na análise anterior. Tá? Então nós temos uma documentação que eles enviam. Tá? Se eles não me enviarem, eles sempre vão enviar para ti, você foi aprovado. Aí eu tenho prazo para realizar a obra, tá? Você foi reprovado. Aí nessa carta de reprovação, ele tem que especificar tudo o que preciso, tudo que necessita ser corrigido para que o processo seja aprovado, tá? Se eles não fizerem isso, tá? Muitas das vezes isso já aconteceu até comigo, tá? Passou-se o prazo, eu liguei para corporativo, aí que eles enviaram um e-mail para mim, tá? Mas estava dentro desse prazo para fazer uma reanálise do projeto, aí que foi todo o e-mail enviado para essas documentações, tá? É vedada a cobrança pela distribuidora da análise ou reanálise de projetos do interessado, tá, ok? Nenhuma cobrança deve ser feita do cliente, tá, ok? Até mesmo aquele nosso bico lá do brasileiro, né? Agilidade. Aí te dá uma ponta para te agilizar lá para mim. Isso não pode ser realizado. Por mais que aconteça eventualmente em algumas situações, tá? Por propina, alguma coisa desse jeito, mas por lei ele não pode ser utilizado. Se a concessionária cobrar, você pode entrar com processo junto a ela, tá? A distribuidora deve informar o interessado o prazo de validade da aprovação do projeto
para a execução de obras do interessado, pois o qual, caso as obras não sejam concluídas, haverá obrigatoriedade de reapresentação para nova análise, ou seja, há 30 dias da concessionária, foi aprovado. O cliente tem 60. Se nesses 60 dias ele não concluir a obra, eu tenho que reenviar toda a documentação de novo. 30 dias novamente, para poder abrir os 60 novamente, para te enviar para a concessionária, para ela ter os 15 dias de prazos para fazer a instalação, tá ok? Então esses prazos eles são bem rigorosos mesmos para que a gente possa ser atendido. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos fixados, ok? Então, a ligação da unidade, ou simplesmente uma adequação que deve existir nela, eu tenho prazos pela concessionária. A gente tem aqui, ó, 2 dias úteis para consumidores do grupo B, localizado na zona urbana. Então, a partir de quando eu fiz a solicitação, fui aprovado lá para fazer a ligação, a concessionária tem 2 dias para ir na minha casa, ok? Depois que a vistoria passou, verificou tudinho, 2 dias para fazer a ligação, no máximo 2 dias. Para a zona rural, isso para a zona urbana, né? Para a zona rural, eu tenho, ó, 5 dias. Então, até 5 dias na zona rural, a concessionária, depois de aprovada e feita a vistoria, deve fazer a ligação dessa nossa unidade. E para o grupo A, dos grandes consumidores, nós temos uma tabela de 7 dias para fazer essa ligação, tá ok? Esses prazos, senhores, são importantes e as concessionárias elas devem obedecer, tá ok? Qualquer coisa fora isso, acontece que nós podemos entrar com ação judicial contra eles, correto? Da vistoria. Essa ligação acontece após a vistoria, tá? Primeiro acontece a vistoria aqui. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na zona rural, contados a partir da data de solicitação. Se eu solicitei na segunda, tem 3 dias, terça, quarta, quinta, eles podem vistoria, e a ligação vai ser, então eu tenho 3 dias para vistoria e 2 dias para ligação. Solicitei, 3 dias vistoria, depois da vistoria eu tenho 2 dias para fazer a ligação, ok? Então são esses prazos que nós temos aqui pela concessionária de energia elétrica, qual nós estamos tratando. Já aí nós vamos tratar sobre o período de leitura que acontece normalmente nas nossas unidades consumidoras, seja de qual classe for. Então seguimos. A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos aproximadamente de 30 dias. Ou seja, é um prazo aproximado que podem variar de 27 e de no máximo 33 dias de acordo com o calendário de leitura. Então pode ser mês que minha fatura seja dia 28 dias, no outro 32, mas sempre tem que ficar nesse intervalo de 27 e 33 dias, tá? No calendário de leitura. Então os leituristas da concessionária, eles já têm esse calendário. Então eles já sabem as datas e períodos aonde eles devem se dirigir naquele período. Então tem todo um plano traçado para se cumprir esse prazo. Não posso ter menos e nem posso ter mais que isso, tá ok? Para o primeiro faturamento da unidade consumidora, ou havendo necessidade de remanejamento de rota
ou reprogramação de calendário, as leituras podem ser realizadas, a palavra aqui, ó, excepcionalmente em intervalos de 15 a 47, quando eu tenho o primeiro faturamento da unidade consumidora. Por que isso, senhores? Porque eu tenho um ciclo. Vamos pensar, senhores, que eu me instalei a minha unidade no meio do mês, né? É óbvio que a minha leitura só vai passar daqui a X dias, né? Então esse período pode ser, se a minha leitura fica no final do mês, eu instalei no meio do mês, esses 15 dias são válidos. Ah não, passou a leitura, ele vai aumentar a quantidade de dias, mas excepcionalmente com isso, primeira leitura ou simplesmente remanejamento de rota, tá? Que seria a mudança de plano de ação dos leitoristas lá, certo? Mediante a anuência do consumidor para o faturamento final, a distribuidora pode utilizar a leitura efetuada pelo mesmo ou estimar um consumo e demandas finais, utilizando sempre a média aritmética dos valores dos últimos 12 meses. O que ela faz aqui? Ela pega todos os valores que você utilizou nos últimos 12 meses, soma e divide por 12. Essa é a tua média, que a gente chama, que eles chamam de, deixa eu lembrar o nome aqui agora, parâmetro, tá? Eles chamam por parâmetro, tá? E assim fica se proporcionalizando o consumo de acordo com os números de dias decorridos no ciclo até a data da solicitação de encerramento, tá? Então eu posso medir pelo valor que está lá no meu relógio, ou simplesmente eu posso fazer a verificação desse meu consumo por parâmetro. O sistema já gera automaticamente quando ele não consegue fazer essa leitura. Como é que a gente não consegue fazer essa leitura? O relógio não está, o relógio não consigo ver os números, o leiturista pegou e colocou uns valores exorbitantes. Vai por média aritmética, vai por parâmetro, ok? Todos esses valores. E é uma ordem, né, legal dada pela ANEEL para as unidades consumidoras, ok? A realização de leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos só pode ser efetuada pela distribuidora se houver alternativamente, primeiro, uma prévia concordância do consumidor por escrito, tá, ok? Muitas das vezes a concessionária ela impõe ao consumidor determinados valores, determinados prazos, mas não pode, ok? Não pode. O consumidor ele tem que ser avisado, e não só por boca e não só por carta. Você tem que assinar, porque a sua assinatura é a sua comprovação de ciência da realização da ação pela concessionária, ok? Leitura plurimensal, observando os dispostos do artigo 87. Impedimento de acesso, observando o disposto do artigo 87, tá? Situação de emergência ou de calamidade pública, como recentemente tivemos a pandemia, como os leituristas estavam proibidos de sair para fazer leituras em determinados locais, essas faturas vieram por parâmetro, vieram por média aritmética, tá, ok? Mas elas devem ser decretadas por órgãos competentes ou por motivo de força maior. Então deve ter uma lei superior a essa 414 que define a utilização de parâmetros quando eu tenho calamidade pública nessas situações. Dessas são as situações, tá ok? Pessoal,
Aqui a gente fica a primeira parte. Daqui a pouquinho a gente volta com a aula 6. Sobre essa aula específica, eu vou botar para vocês no portal de vocês uma ficha para fazer o cálculo específico de demanda, que já vai ser a nossa tarefa. Descrição de demanda a ser, de carga a ser instalada. Certo, senhores? Então, abraço a todos. A gente fica já daqui a pouquinho na nossa próxima atividade, na nossa próxima aula.